Queridos, nós vamos compartilhar, olha, abrir em cima, hein? Isso não é fácil acontecer sempre. Mateus capítulo 14, Evangelho de Mateus capítulo 14, versos 22 a 33. Vamos falar sobre visões acerca de Cristo. Mateus 14, 22 a 33. Amém? Encontraram? É facinho, né? Mateus é bem fácil de achar. Então diz assim a palavra do Senhor: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Queridos, o verso 22 começa dizendo assim, logo a seguir. Logo a seguir, em relação a quê? Em relação ao que está a partir do versículo 13. Jesus fez o milagre dos pães e dos peixes, com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão. Verso 20 diz que todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E o verso 21, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Muita gente, né, irmãos? Então imagina que 5.000 homens, umas 10.000 mulheres, as mulheres comem mais, né? Acho que umas 10.000 mulheres, umas 15.000, é muita gente, irmãos. Jesus pegou ali 5 pães e 2 peixes, e olha o grande milagre que ele realizou. Aí logo a seguir, o que ele faz? Compeliu Jesus os discípulos, despediu, vocês vão na frente, vão atravessar o mar aí e me esperam lá, do outro lado. Os discípulos, então ele compeliu os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, isso eu acho interessante isso, irmãos. Ele despede os discípulos, ele fica sozinho despedindo as multidões. Irmãos, quanta gente! Como Jesus Cristo era pastoral, né? Como ele estava ali, olha, quanta gente tinha aqui, 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e ele ali ainda despedindo a multidão, enquanto os discípulos já foram na frente. O verso 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Olha só, ele estava com os seus discípulos, estava com as multidões, despede os discípulos, fica com as multidões, deixa as multidões e vai sozinho para o monte orar. Depois de um dia de trabalho cansativo, ele vai passar ali, tarde da noite, madrugada, orando. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios, a muitos metros da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Na quarta vigília da noite, isso é lá pela madrugada, olha, ele começou orando à tarde, hein? Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Olha só, irmãos, os discípulos, eles estavam com muita dificuldade para ir até Cristo, buscá-lo, porque o vento era contrário. Esse mar aqui, né, que aparece aqui no verso 24, 25, era o mar da Galileia. Na verdade, o mar da Galileia não é um mar, é um lago. É um lago com mais de 20 quilômetros de extensão, mais de 10 quilômetros de largura, é enorme. Mas por ser muito grande, é chamado de mar. É um mar de água doce. Lucas é o único evangelista dos 4 que não chama o mar da Galileia de mar. Ele chama de Lago de Genezaré, porque Lucas era grego, os outros eram judeus. É como se Lucas dissesse assim, mar é o que eu conheço, né? Isso aí é um lago. É grande, mas é um lago, né? E esse negócio de agitar, irmãos, as águas, assim, isso até hoje é assim. Está tranquilo, de repente, vem aquele... É um vento que vem lá do norte, lá da região da Rússia, e o mar começa a ficar enfurecido. E os discípulos tentaram retornar aqui. E Jesus Cristo, o que acontece? Diz aqui que na quarta vigília da noite, né, já tarde, foi ter com eles andando por sobre o mar. E ele fez isso por quê? Por misericórdia, por compaixão deles. Era mais fácil Cristo ir até eles, ou até passá-los, né, como diz os outros evangelistas, João principalmente, diz que Jesus Cristo ia tomar a dianteira deles, né? Preferiu ir até eles do que eles vir até buscá-lo, estavam lá com muita dificuldade. Nosso Cristo é maravilhoso, misericordioso. E o verso 26 diz que os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Aqui começa, irmãos, o tema da mensagem, visões acerca de Cristo. E a primeira visão que nós destacamos aqui, que está no versículo 26, é a visão errada acerca de Cristo. O que eles chamaram, irmãos, de Cristo, quando eles viram, falaram que era o quê? É um fantasma. É um fantasma. Irmãos, isso que eles disseram, olha, que coisa... É porque Cristo é muito bom, maravilhoso. Se fosse eu, não perdoava essa gente, não. Por quê? Depois de andar com Cristo 3 anos, eles acabaram de presenciar um milagre tremendo, extraordinário, irmãos. E quando Jesus Cristo vem fazendo o mais fácil, andar sobre as águas, é um fantasma. Mas o mais curioso é o seguinte, olha só, esses homens eram pescadores. Você acha que pescador, quem vive da pescaria, é gente fraquinha assim ou é malhada assim que nem eu? Forte, musculoso, né? E não é gente esse forte, irmão, são os homens saradão ali, tanto, né, queimado do sol ali, tanto remar o dia inteiro, homens fortes. Olha o que esses homens estão fazendo, olha que vergonha. Se isso chegasse em casa, que vergonha seria para a mãe, para o pai e para as esposas. Começaram a gritar de medo. Esses homens aqui fortes começaram a gritar e dizer, é um fantasma. Tomados de medo, eles gritavam. Eu fico imaginando, viu, reverendo Walter, que alguns até pensaram se jogar do barco, de tanto medo que estava. Que coisa feia, né? É um fantasma. Irmãos, por que não faz sentido falar o que eles falaram? Primeiramente, queridos, porque fantasma não existe. Se você acha que fantasma existe, tira isso da cabeça. Fantasma não existe, isso é fruto da imaginação. Geralmente, quando você fica preocupado, com medo de alguma coisa, ou você diz que não está com medo, mas o seu subconsciente está com medo. Eu lembro quando eu era criança, eu assisti um filme daquela série Carga Pesada, lembra? Carga Pesada. E a última que eu assisti, o último episódio, foi justamente um episódio sobre fantasma. Eu quando era criança, eu era medroso, né? Aí lá contou uma história que um rapaz dizia que era muito macho, que não tinha medo de nada. Aí os colegas falaram assim, então eu quero que você vá no cemitério e à meia-noite você vai deixar uma vela acesa lá. No dia seguinte nós vamos ver se essa vela está lá.
Aí ele saiu ali dizendo, eu vou, eu sou corajoso. Foi lá, irmãos, à meia-noite, olhando assim pelos lados, e aqueles barulhos assim no vento, nas folhas. Só sei que no dia seguinte foram encontrar o homem morto. Ele morreu de medo, de susto. Por quê? Porque um galho de um arbusto enroscou na calça dele, ele pensou que fosse o mal saindo assim da sepultura. E levou um susto e morreu. Lá, diziam ele dizia que não tinha medo. Então é fruto da imaginação, não ficar pensando fantasma não existe. Mas por que os discípulos diziam isso? Por causa da cultura grega. Os gregos achavam que fantasma existia, então eles, como faziam parte dessa cultura grega, tinham esse entendimento, é um fantasma. Então eles erraram drasticamente. Irmãos, durante a história da igreja, a gente tem visto também pessoas que viram Cristo assim como um fantasma, dizendo assim, os docetistas, né, diziam assim, que o corpo de Cristo não era um corpo real, não, né? Os docetistas não eram fabricantes e vendedores de doces, não. Era uma seita, o docetismo vem de dokel, que é uma palavra grega que significa parecer. Então eles falavam, o corpo de Cristo parece ser humano, mas não é. Outros negavam a divindade de Cristo. E em tempos mais recentes, séculos XIX e XX, os teólogos liberais, dizendo assim, Jesus Cristo, quando fala assim do milagre, isso é verdade, irmãos, quando falava assim, esse milagre aqui dos pães, dos peixes, alimentando multidão, na verdade já havia num canto um cesto com bastante pão e peixe, por isso que ele, só tem teólogo liberal que vem com essa ideia. Outros vão dizer, na verdade Cristo não andou sobre a água não, é que o lugar que ele passou era bem rasinho, então dava para ele andar a pé. Precisa de mais fé para acreditar nesses absurdos do que crer que de fato Cristo fez o milagre dos pães, que Jesus Cristo andou sobre as águas. Aí você fala, esses discípulos, chamando Cristo de fantasma, esses liberais, essas seitas, esses hereges, eu jamais diria assim do meu Cristo. Será que não? Quantas vezes nós consideramos o nosso Senhor como fantasma da nossa vida? Jesus disse que nós devemos confiar nele, crer que ele é capaz de realizar tudo por nós, que ele é o nosso Senhor, que ele é Deus da nossa vida. E quando nós passamos por uma dificuldade, nós agimos como se Cristo fosse um fantasma, como se ele estivesse distante da nossa realidade, como se ele não se preocupasse com o nosso momento. Eu estou aqui na igreja, durante a semana minha vida é totalmente outra, totalmente diferente. Eu gosto de estar aqui na igreja, mas a minha semana não tem nada a ver com a igreja. Por quê? Porque Cristo é fantasma para você. Se você considerar Cristo aquele que se preocupa com o teu dia a dia, aquele que se interessa com os teus afazeres, aquele que pensa no seu bem-estar, nas tuas preocupações, nas tuas dificuldades, nos teus anseios, nas tuas ansiedades, você não diria, ou não pensaria, ou não agiria como se Cristo fosse um fantasma. Cristo, irmãos, ele se entristece muitas vezes, penso eu, porque nós não andamos com ele. Há um livro muito antigo com um título assim, Em Teus Passos, o que faria Jesus? Mas quantas vezes os nossos passos não estão de acordo com os passos de Jesus Cristo, porque ele parece alguém distante de nós, da nossa realidade. Eu vou mentir, eu vou cometer qualquer pecado, eu vou ter pensamentos ilícitos, porque Deus é Espírito, ele está distante, parece que ele não estou vendo, então vou fazer o que bem entendo. Eu vou me comportar desse jeito na minha vida social, lá no meu trabalho, lá na escola, em casa, enfim. Porque Cristo, nós temos tido a respeito dele uma visão errada. Eu disse para vocês que esse é o primeiro ponto, visão errada, cheguei a falar? Não falei, né? Mas é essa, viu, irmãos? Esse é o ponto. Essa é a primeira visão acerca de Cristo, visão errada. É considerá-lo como se ele fosse um fantasma. Mas vamos agora, irmãos, para a segunda visão. Olha só, aí no verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, né, a todos eles, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, Cristo é
Precioso, né? Quando eles estavam lá assustados, apavorados, querendo pular do barco, assustado, Cristo poderia muito bem naquela hora da meia volta falar, vocês não são de nada mesmo, né? Eu desisto. Não, diz aqui, imediatamente lhes disse, prontamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu não contei, irmãos, eu li um livro, mas não cheguei a contar, que essa expressão não temais, ela aparece 366 vezes nas Escrituras. Nem os anos bissextos ficam de fora. Depois você conta, tá? Você chega em casa hoje, antes de dormir, pega lá Gênesis e Apocalipse, vai contar lá, não tem mais, 1, 2, 366 vezes. 366 vezes. Cristo diz, não temais. E qual seria a segunda visão acerca de Cristo? Vimos que a primeira é errada, a segunda é a duvidosa. Olha o verso 28. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Se eu perguntar para você, onde que está a dúvida nesse trecho que eu li aqui? Do verso 27 até o 31, né? Onde começa? Talvez você vai falar assim, no 28, pastor, porque o 28 começa assim, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro dizendo, se és tu, porque a condicional se da língua portuguesa expressa a dúvida, né? Então nós temos uma condicional, né, em português, até onde eu sei é uma, né, que expressa a dúvida se. Só que na língua original, no grego, nós temos duas condicionais. Nós temos o se, que é uma condicional de dúvida, e temos o ean, que é uma condicional de fato. Condicional de dúvida, se, condicional de fato, o ean. Aí eu pergunto para você, o se aqui é uma condicional de dúvida ou uma condicional de fato? O que você acha? Pensa aí. No verso 28, se és tu. Aí você vai, tá, mas o que é de fato, pastor? A de fato é assim, considerando que és tu, visto que és tu mesmo. Então, qual que seria aqui, fato ou dúvida? Fato, condicional de fato. Porque, irmãos, aqui, a nossa versão atualizada é muito boa, mas aqui eles deram uma escorregadinha. Eles colocaram aqui uma condicional de dúvida, onde é uma condicional de fato. Pedro não está dizendo, você que é mesmo? Senhor, eu não sei não, se és mesmo, então permita eu ir até a água. Não, Pedro está dizendo, se eu considerando que és tu, posto que és tu, visto que és tu mesmo, que ele fala, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Você acha que se Pedro achasse que Cristo ainda era um fantasma, ele ia pedir isso? Eu quero, não, aquele já tem certeza. A mesma coisa acontece quando você lê o capítulo 4 de Mateus, onde Satanás está tentando a Cristo. Se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pão. Qual é a condicional ali? De dúvida ou de fato? O diabo está dizendo assim, não sei não, se é mesmo, eu estou em dúvida. Ou ele está dizendo, considerando que tu és mesmo Cristo? Irmãos, ali não é dúvida não. Satanás nunca duvidou quem é Cristo. E Cristo nunca tinha dúvida de quem ele mesmo era. Não tinha dúvida em relação a isso. O diabo está dizendo, já que tu és o Cristo mesmo, transforma essas pedras em pães. Já que és o Cristo de verdade, que eu creio que és, então olha, pula lá de cima, tu és o Cristo. A palavra diz que os anjos vão te sustentar. Isso dá ainda mais força, irmãos, a ideia. Satanás nunca teve dúvida em relação a Cristo, não. Então, no verso 28, não tem dúvida, não. Pedro já não está duvidando.
Onde vai aparecer a dúvida? Então, continua aí, verso 29. E ele disse, vem, Cristo disse, né? E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Tem dúvida aqui? Tem dúvida? Não tem não. Ele estava firme lá. Olha o Pedro lá, em cima da água. Olha o verso 30, agora sim. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Irmãos, aqui começa a dúvida de Pedro. Porque enquanto ele estava olhando para Jesus Cristo, ele estava firme sobre as águas, estava andando em direção a Cristo. Mas na hora que ele olha para as ondas ali agitadas, ele começa a naufragar. Meus queridos, assim é a nossa vida. Nós estamos firmes enquanto olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, diz o autor aos Hebreus. Mas quando desviamos o olhar de Cristo, começamos a naufragar. Começamos a viver como se Deus não existisse. Começamos a pensar que esse Cristo de fato é um fantasma. Ou ficamos inseguros, é fantasma ou é Cristo mesmo? Eu estou com a visão certa ou errada a respeito dele? Eu estou com a visão errada ou duvidosa? Enfim, quem é Cristo para mim? E o que falta muitas vezes, queridos, é uma experiência pessoal com ele. Não é a experiência que a tua mãe teve, teu pai teve, teus avós, mas você, em saber quem de fato é Jesus Cristo. E a visão aqui, essa eu falei, não falei qual foi essa visão, né? A visão duvidosa. Penso eu que essa é pior do que a visão errada. Porque quem duvida, ele fica assim, ou não é, ou não é, eu acredito ou não acredito. Quem não acredita já fala assim, é fantasma, meu. Agora, quem está em dúvida, e aí? O meu Senhor é um fantasma ou é Ele mesmo? E, que decisão cruel, e aí? Coisa terrível. Então, o verso 30 diz que, reparando, Pedro, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. É interessante que, na hora do aperto, ele lembrou, né, que é Cristo mesmo, né? Senhor, não tem mais dúvida não, salva-me, Senhor, me socorre. Aí, olha o que diz o verso 31, e, demoradamente, foi isso? Prontamente. É a segunda vez que aparece essa expressão. Olha no versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Irmão, Jesus Cristo, ele vem correndo ao nosso encontro. Não desista de orar, não desista de confiar, não desista de crer. Por pior que seja a tua experiência. Pastor, mas eu estou passando por uma situação assim que você não imagina. Eu não preciso nem imaginar. Deus sabe que você passa, joga para Ele. Pedro fala assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você pode ter muita gente aqui que se preocupa, que se interessa por você, mas não chega aos pés de Jesus Cristo. E o que Ele quer é isso, joga para mim a tua ansiedade, a minha preocupação. Não me considere como fantasma da sua vida, não. Não tenha dúvida a respeito de quem eu sou. Creia verdadeiramente. Você vai ver como eu vou te assistir imediatamente. Aí quando chegar a resposta, você vai falar assim, olha, eu sabia que Deus ia me ajudar, mas não que fosse assim tão rápido, né? Que Deus é maravilhoso, né? É que a gente, irmãos, tem um coração, né? Você lembra quando Pedro foi preso, lá no capítulo 12 de Atos, e diz que a igreja orava incessantemente por Pedro. Aí depois que Pedro aparece na porta batendo, aí a Rode, né, a empregada, vai ver, olha, Pedro, tá doido, é? Uma igreja que não estava orando para Deus libertar Pedro, né? Aí quando liberta, chamou a mulher de louca, fala, não pode ser Pedro, não, deve ser um fantasma, um espírito dele, um anjo dele, alguma coisa assim. É ser humano, só Deus para ter misericórdia mesmo de nós, né, irmãos? Aí Pedro, salva-me, Senhor, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse. Aí, irmãos, ele veio imediatamente. Mas muitas vezes é necessário um puxãozinho de orelha para ver se a gente, né, pega num tranco, né? Olha o que ele vai dizer. Homem de pequena fé,
por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero dizer uma coisa para você, ó. Você lembra daquela passagem quando Jesus fala assim, se tiver fé como o grão de mostarda, pedireis a esse monte para transpor daquele, transpõe e vai lá para o mar. Lembra quando Jesus falou sobre isso? Irmãos, o que eu já ouvi de crente falando assim, ai, a minha fé é tão assim minguadinha, se eu tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, pelo menos, não, peraí, para com isso. Jesus nunca disse que você tem que ter fé do tamanho do grão de mostarda. O grão de mostarda é aquela sementinha menor das hortaliças, menor da semente, mas ela cresce e fica lá uma hortaliça enorme. O que Jesus disse é que nós devemos ter fé como o tamanho da mostarda. Começa pequena e fica enorme. Se você, depois de 10 anos de crente, diz que a sua fé está do tamanho do grão de mostarda, está ruim, hein? Porque ela tem que começar pequena, se começou na fé, nasceu em Cristo, é uma nova criatura, a fé agora vai crescer, desenvolvendo. A fé agora está uma maravilha, uma maturidade, beleza, cresceu. Pastor, tem como provar mais sobre isso? Tenho. Jesus Cristo nunca admirou uma fé pequitita. Ele nunca ficou impressionado com a fé pequena, mas uma fé grande sim. Quer ver só? Certa vez um centurião romano chegou para Cristo, Senhor, o meu servo está lá à beira da morte. Jesus diz, eu vou lá, eu vou curá-lo. Isso está acho que no capítulo 8 de Mateus. Eu vou curá-lo. Aí ele fala, não, mestre, eu não sou digno de entrar na minha casa. Mas com uma palavra, fala, e o meu servo será curado. O que Jesus diz? Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Jesus ficou admirado. Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E aquela mulher cirofenícia, que nem era de Israel, estava com a sua filha doente, possessa em casa, foi até Cristo, e Cristo disse, olha, eu fui enviado para as ovelhas de Israel. Não é certo pegar o pão dos filhos, o alimento dos filhos, e tomar esse alimento e jogar para os cães. Ele disse, Senhor, mas os cãezinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus diz, mulher, grande é a tua fé, vai e faça conforme tu queres. Percebeu? Jesus sempre admirou uma fé grande, jamais uma fé pequena. E por que não ele não admira uma fé pequena? A resposta está aqui, irmão, no versículo 31. Homem de pequena fé, por que duvidaste? A fé pequena está sempre relacionada à dúvida, à incredulidade, à falta de fé. Com Deus que nós temos, irmãos, temos que ter fé pequitita, não. Temos que o meu Deus é grande demais. Meu Deus é Senhor do universo. É o meu Deus. Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para ser o meu Redentor, meu Salvador. Ele me deu do seu Santo Espírito, que testifica com o meu Espírito que eu sou Filho de Deus. Então, fé pequena, dúvida, incredulidade, caminha juntas. Na filosofia, irmãos, a dúvida ela é vista de forma positiva. Na filosofia, a dúvida ela ajuda o seu conhecimento. Você está em dúvida, você vai atrás, você vai pesquisar, você vai buscar, você vai procurar entender melhor. Então, na filosofia, tá, nesse sentido, beleza. Mas teologicamente, não. Porque Jesus Cristo associa a fé, a dúvida a uma fé pequena ou até a falta de fé. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que todo aquele que tem dúvidas, o que ele faz é sem fé. Porque o que ele faz não provém de fé. E o que não provém de fé é pecado, diz o apóstolo Paulo. Ó. Aquele que tem dúvidas, o que ele faz
não provém de fé. E o que não provém de fé é pecado. Irmãos, isso é a mensagem de Deus para a gente. Jesus quer sempre o melhor. E Ele quer que tenhamos a melhor visão em relação a Ele. Qual é a visão que não devemos ter? Qual é a primeira? Visão errada. Achar que Jesus Cristo é um fantasma distante da nossa realidade. A segunda visão é a visão duvidosa, fé pequena. Não, eles não querem isso não. Mas o que Ele quer, sim, essa é a última aqui, ó. É a visão verdadeira a respeito de Cristo. Olha os versos 32 e 33. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, esta é a visão correta. Verdadeiramente és filho de Deus. Não apenas filho de Deus, mas o Deus Filho. Porque a ideia aqui de filho com letra maiúscula significa que Cristo é Deus, é alguém da mesma natureza. O único filho natural de Deus Pai é Jesus Cristo. Nós somos filhos por adoção. Cristo é filho natural. Se eu falar para você aqui, ó, aqui, quantos aqui tem cachorro em casa? Cachorro, cachorra, vários têm, né? Quando esse cachorro, né, a cachorra tem seus filhotinhos, você vai falar que esse filhotinho é um cachorro também, não é? Por quê? Porque ele tem a mesma natureza do pai e da mãe, tem a mesma natureza. E gato, quem tem gato? Gato, aí tem lá, deu cria, esse gatinho aqui é gato também, porque tem a mesma natureza dos pais. Peixinho no aquário, quem tem peixinho no aquário? Ninguém tem peixinho? Uma só ali. Aí deu cria, tem lá o peixinho, aí beleza. Quem mais que tem um tubarãozinho? Alguém tem tubarão? Não. Tem bichinho, o filhotinho, olha, tem a mesma natureza. Cristo, a mesma natureza do Pai, por isso que Ele é Deus, Deus verdadeiro. Nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Filho, nós temos também, irmãos, o Deus Espírito Santo. E olha só, que diz assim, que os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, Jesus Cristo nunca rejeitou uma adoração, porque só Deus pode ser adorado, e Cristo é Deus. Então, Ele recebe adoração de bom grado. Nós temos que ter uma virtude que Cristo não possuía, que é de rejeitar a adoração. Essa é uma virtude. Você não pode se gabar, né? Eu sou não, isso, olha... Cristo não precisa dessa virtude de rejeitar a adoração, porque Ele é Deus, tem que ser adorado mesmo. Os anjos o adoram, a igreja o adora, o céu adora, né? Ele é Deus. Quando Pedro estava chegando na casa de Cornélio, Cornélio chegou até ele, se prostrou para o adorar. O que diz? O texto de Atos, capítulo 10, diz que Pedro levanta Cornélio e diz: não faça isso, porque eu sou homem, como tu és. Lá no Apocalipse, por 2 vezes, João se prostra diante do anjo que mostra as visões celestiais. E por 2 vezes o anjo vai falar: não, eu sou conservo teu, adora a Deus. Aí você fala: pastor, mas olha, a minha visão acerca de Cristo é de verdade mesmo, para mim Ele é Deus mesmo, eu adoro Ele somente. Aí eu falo: opa, mas será? Será que você está colocando o Cristo como prioridade na tua vida? Ou tem outras coisas ocupando o teu lugar? O lugar dele? O tempo que deveria ser dedicado a Ele está sendo de fato dedicado? A vida que deveria ser consagrada a Ele de fato está sendo consagrada? Cristo é prioridade. Ele mesmo ensinou: buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Se é que nós não estamos invertendo os valores, não estamos buscando as demais coisas primeiro, depois, se sobrar, fica para Deus. Cristo está sendo prioridade em nossa vida.
Nós falamos assim, eu não tenho um crucifixo, eu não tenho imagem, eu não tenho isso, coisa, não tenho. Mas será que estamos tão longe, irmãos? Será que não estamos colocando em nossa vida o que não é Deus, de fato e de verdade? Estamos permitindo o nosso coração a se encher de coisas que não agradam a Deus? Não está na hora de esvaziar isso? Esvaziar nossa mente das coisas ruins? De consagrarmos a nossa vida, como foi falado aqui, né? De consagrar e santificar o nosso viver na presença do nosso Deus, para que possamos ser agradáveis ao Senhor dia após dia, em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que falamos e em tudo aquilo que pensamos. É necessário que tenhamos a visão correta a respeito de Cristo. Ele é Deus, verdadeiramente Deus, e devemos viver em conformidade com essa certeza. Meus queridos, nós percebemos que essas visões acerca de Cristo, elas foram experimentadas pelos discípulos. Uma visão errada, achando que Cristo é um fantasma, uma visão duvidosa a respeito dele, permitindo que não se tivesse a fé que deveria ter de fato nele, deixando que a dúvida tome conta do coração, que a falta de fé venha se apropriar do coração. Experimentaram também essa visão correta. E eu pergunto, qual é o seu momento hoje? Pastor, eu estou aqui na igreja, a minha visão é a correta. É a correta mesmo? Você está aqui, mas será que a visão que está tendo de Cristo não é a visão errada? Cristo é um fantasma. Você está aqui de corpo presente, mas a tua mente longe, o teu coração distante, não está crendo no Senhor como deveria. Aproveita esse momento para buscar, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa porque eu não tenho tido a visão acerca do meu Senhor de forma correta. Será que a sua visão está sendo uma visão duvidosa? Eu não estou crendo como eu deveria crer. Eu falo que eu vou crer, mas não creio. Eu falo que eu acredito, mas quando chego em casa eu não consigo dormir porque a ansiedade toma conta do meu coração. E eu fico lá enrolando na cama para lá e para cá. E eu digo que não, eu vou crer e não acredito, não creio. E aí você nem acredita nem naquilo que você diz que vai crer. Uma vez uma irmã chegou para mim, ela estava hospitalizada, e ela passou assim por uns maus momentos, e eu acho que ela ficou com medo de partir dessa para melhor, né? Eu acho que é para melhor, né? E ela me chamou, eu fui lá com um presbítero visitar no hospital. Ela disse, pastor, olha, eu estou fazendo um voto aqui perante Deus, perante o pastor, que a Bíblia diz para a gente não fazer voto de tolo, e eu estou fazendo aqui um voto que, pastor, a partir de agora eu vou ser uma crente melhor, eu vou me dedicar mais, eu vou estar mais na igreja, eu tenho faltado, eu vou estar presente. Aí ela saiu do hospital, irmãos. Aí ela apareceu, aquela semana, beleza. Mas na outra, voltou a ser o que era antes. Sumiu, aparecia de vez em quando, depois sumiu de vez. Eu falei, mas foi ela mesma que disse para mim assim, pastor, a gente não pode fazer voto de tolo. Não foi eu nem que disse, ela que falou. Quer dizer, tem crente que faz uns desafios para ele, para ver se ele mesmo melhora. E tem uns que nem assim consegue. Nem desafiando a si mesmo ele consegue melhorar. E não vai conseguir, não. Por quê? Porque está vendo Cristo como um fantasma, tendo uma visão errada, está tendo uma visão duvidosa a respeito de Cristo, eu creio, não creio, eu não sei o que eu faço, mas quando passar a ter uma visão correta de Cristo, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus da minha vida, vai conseguir fazer grandes e muito mais realizações. Aquilo que ele pensava e imaginava fazer, vai fazer muito mais. Uma vez um irmão chegou para mim e falou, fulano de tal pediu uma carona para levar para a igreja. Eu falei para ele que não. Ele disse, eu falei, irmão, que ruindade é essa? Ele falou, não, pastor, quando era mais novo, cheio de saúde aí, a gente chamava, não, hoje eu não vou não. Se der eu vou. Agora que está lá, ó, só no pó da rabiola, né? Agora chega para mim e fala, você me leva? Eu falei, não levo não. Porque quando podia ir, não ia. Agora que não pode, quer? Tem uns irmãos que têm uns coraçõezinhos, um coraçãozinho peludinho, né? Sim, bravo, né?
Mas ele falou assim, pastor, não vou levar não, porque agora que está aí, ó, com dificuldade, quer ajuda. Que coisa mais... Bom, irmãos, visão verdadeira. Cristo, Deus, Senhor da nossa vida. Essa visão que realmente importa. Amém, queridos? Amém.